Vamos adorar ao Senhor Jesus, entoar cântico de louvores e alegria, porque está escrito que a alegria dele é a nossa força. Glória a Deus por mais uma semana. Glória a Deus pela sua vida, pela minha vida, porque estamos aqui para poder louvar e adorar o nome santo do Senhor. Está escrito que só não pode louvar aquele louvado seja Deus que não está mais entre nós. E como é bom saber que Deus ele tem cuidado de mim e de você, e é por isso que eu te convido a adorar, meditar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, entoando cânticos de louvores ao seu nome, porque ele é bom, ele vive, ele reina e ele vive. E como eu sempre falo, é motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus ele traz ao meu coração. Eu quero agradecer a você aí do outro lado, que tem me ajudado fazendo a obra, compartilhado. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele, glória a Jesus. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custa o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Glória a Jesus. Quem aí é dependente do Senhor Jesus, declare que você é apenas um barro, que Ele pode te moldar, que você vai obedecê-lo, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Declare que você depende, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Glória a Jesus. Nós somos dependente dessa graça, desse perdão, desse poder, dependente desse favor, dependente da fidelidade, dependente da majestade, dependente da salvação, da libertação, dependente do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor vem dizer que tudo está, glória a Jesus, debaixo do domínio, glória a Deus, do Senhor Jesus. E quando Deus ele permite algo é porque Ele está no controle. Então eu quero dizer para você, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, que assim como este louvor, que nós viemos a declarar que nós somos dependentes, louvado seja Deus, da presença do Senhor Jesus. Por isso declare aí onde você estiver: Deus, eu dependo, a minha casa depende, eu dependo do Senhor. Tudo que é em mim é totalmente dependente de ti.
Declarar que é dependente do Senhor é expressar, é reconhecer que nós somos necessitados, que nós somos, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que nós somos extremamente dependentes dele. Eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus, porque ele vive, ele reina e ele vive, e ele tem cuidado de nós. Eu quero declarar aí, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, que nós dependemos dele. Depender, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, é diferente de precisar. E nós vamos fazer aqui, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, algo para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo e contigo. Precisar é quando você precisa por um momento, é quando você precisa de alguém, de algo para resolver uma determinada situação, mas depender é diferente. Exemplo, você precisa muitas das vezes de uma ajuda para resolver algo, mas é diferente de você depender. E depender é como se fosse um exemplo, uma criança pequena de braço, ela depende de um humano, ela depende de alguém para alimentá-lo, ela depende de alguém para dar um banho, ela depende de alguém para fazer ali o anseio higiênico, ela depende de alguém. Mas eu e você, glória a Jesus, quando nós crescemos, quando nós começamos a entender a vida, nós começamos a depender do Senhor Jesus. Nós crescemos, glória a Jesus, fisicamente, mas que você tenha esse entendimento, que na presença do Senhor Jesus você vai continuar sempre sendo um menino. É por isso que a Bíblia vem dizer no livro de Salmo que nós somos a menina dos seus olhos. Menina dos olhos é aquela bolinha, louvado seja Deus, a pequenininha. E quando a palavra vem dizer menina dos olhos, é porque é tão pequeno, louvado seja Deus, que é assim que Deus ele nos assemelha perante ele. Que nós venhamos a ter esse entendimento de que nós somos sim meninos ainda para o Senhor, e que nós venhamos a querer continuar sendo menino na presença de Deus, porque o menino é aquele que depende, o menino é aquele que precisa, o menino é aquele que entende que somente Deus, que somente o Pai Celestial é que pode suprir todas as suas necessidades. E um menino é aquele que precisa ser carregado, é aquele que precisa ser direcionado, é aquele que precisa de cuidado, é aquele que precisa de amparo, é aquele que precisa de conselho. E é assim que Deus ele faz comigo e contigo. Ele é esse pai que cuida do menino, que cuida da menina. Louvado seja Deus, que nós venhamos a depender do Senhor, como uma criança, como um bebê depende de uma mãe, depende de um pai. É essa dependência que Deus ele quer que nós venhamos a colocar. Louvado seja Deus, aleluia, dentro de nós, dentro do nosso coração, nele. A dependência do Senhor Jesus, porque somente Ele é o Deus que pode suprir, segundo as suas riquezas em glória, as nossas necessidades. Nos diz a palavra que Deus ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o que Ele tinha de mais puro, de mais verdadeiro, de mais íntegro, de mais lindo, pela minha e pela sua vida. Continue dependendo desse amor, dessa graça, desse perdão, dessa fidelidade do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Hoje, louvado seja Deus, eu vesti uma camisa onde ela está escrito que ninguém explica a Deus. Eu vou baixar aqui um pouquinho para que você possa ver um pouco. Está escrito, ninguém explica a Deus. E o Espírito Santo me trouxe a lembrança aqui agora. Eu vou compartilhar contigo neste exato momento. E teve uma pessoa que ela leu aquela frase e ela olhou para mim e disse: ninguém explica a Deus. E na hora o Espírito Santo disse assim comigo: glória a Jesus, fale para ele, e quem tentar compreender morre sem entender, porque Deus ele é mistério. E eu entendi que essa palavra falou com alguém, mesmo que eu não tenha aberto a minha boca ali naquele exato momento, a frase falou. E Deus vem dizer para você que ninguém vai poder explicar, glória a Jesus, aquilo que Ele tem contigo, aquilo que Ele faz na sua vida, porque Ele é Deus. Ninguém vai poder explicar como, glória a Jesus, alguém que depende do Senhor, apenas exclusivamente do Senhor. Glória a Jesus. Permanece de pé. Que é assim que Deus ele é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Soberano. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ele colocou no meu coração.
Está lá escrito, louvado seja Deus, no livro de João, capítulo de número 6. E o Espírito Santo, ele vai falar grandemente comigo e contigo neste exato momento. Porque como ele sempre fala que ele vive, ele reina e ele vive, ele tem cuidado de nós. E diz assim a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Glória a Jesus. Porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Glória a Jesus. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando-se os olhos, vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não compararia pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Eu quero repetir esse versículo de número 10, que diz assim: o meu e o teu coração. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Nos diz a palavra que Jesus, ele sai da região da Galileia e ele vai ali para o mar, e nos diz a palavra que ele passa para o outro lado, onde vai dar ali na região de Tiberíades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde a palavra vem dizer, glória a Deus, que grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Mas nos diz a palavra que quando todo aquele povo segue Jesus, toda aquela multidão segue Jesus, passa-se ali o tempo, e nos diz a palavra que então Jesus, ele faz uma pergunta para um dos seus discípulos. E ele diz assim: glória a Jesus. Filipe, onde que não compraremos pão para esse povo comer? Nos diz a palavra que Jesus, ele viu que tinha ali muita gente e que aquele povo precisava de um alimento. E Jesus faz uma pergunta para Filipe. E eu entendo que muitas das vezes eu e você podemos ser o Filipe do contexto. Podemos ser o Filipe da história. Como assim? O Espírito Santo, ele vai explicar para o meu e para o teu coração. Nos diz a palavra que Jesus, ele pergunta para o discípulo, glória a Jesus, que está ali seguindo e servindo: Filipe, onde compraremos pão para tanta gente? E nos diz a palavra que Filipe, ele responde dentro daquilo que ele tem, dentro daquilo que ele sabe, dentro daquilo que ele entende, dentro daquilo que ele está percebendo. Olha só o que Filipe responde, diz assim: Filipe lhe respondeu: 200 denários, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Denário era moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. E Filipe diz assim, que 200 denários, ou seja, 200, aleluia, dinheiro de uma diária de um trabalhador braçal, não daria para comprar e alimentar todo aquele povo. Nos diz a palavra que ele diz assim, glória a Jesus, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Eu acho interessante que quando Jesus faz a pergunta para Filipe, Jesus diz assim, preste atenção, glória a Deus, fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Onde compraremos pão para esse povo comer? E Jesus faz essa pergunta para Filipe. E Deus está perguntando para mim e para você, onde compraremos pão? E Deus, ele quer ver a minha e a tua resposta. Nos diz a palavra que Jesus, ele pergunta a Filipe para prová-lo, porque nos diz que Deus, ele já sabia o que iria fazer. Nos diz a palavra, está glória a Jesus, e diz assim, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Deus vem dizer para mim e para você,
porque ele sempre tem em mente, decidido aquilo que ele tem para fazer. Deus, ele não é como eu e você que precisamos pensar, que precisamos avaliar, que precisamos entender. Nos diz a palavra que Filipe, ele faz ali um comparativo e ele diz: ainda que nós tivéssemos 200 denários, ainda assim, esses homens não iam poder comer um pedaço de pão. Mas nos diz a palavra que Jesus estava perguntando aquilo somente para prová-lo. E muitas das vezes é na impossibilidade, é diante da dificuldade, é diante do cenário onde não se tem providência, que Jesus vai te fazer uma pergunta, assim como ele fez para o discípulo Filipe. E quem sabe você é o Filipe nesse contexto. Quem sabe neste exato momento você está olhando para uma situação e Deus está te perguntando: glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, onde compraremos pão para alimentar todo este povo? Aí nos diz a palavra que Filipe diz assim, que 200 denários não, aleluia, daria para comprar pão e para que todos pudessem comer um pedaço. Mas quando Jesus pergunta para Filipe, Jesus não está dizendo que vai dar um pedaço. Jesus está perguntando: onde compraremos pão para dar a este povo? Mas quando Filipe, ele responde como se aquilo, aleluia, que eles poderiam fazer, ainda que tivessem como, ainda assim não daria para dar um inteiro. E Deus vem dizer para mim e para você que ele não é Deus de pedaço, que ele não é Deus de metade. Deus, quando ele criou o mundo, ele só descansou depois que ele concluiu a sua boa obra. Deus, ele não é Deus que iria dar apenas um pedaço de pão para alguém que estava o seguindo, para alguém que estava ouvindo a sua palavra. Mas Filipe, no seu entendimento, estava olhando e estava pensando assim: nós não temos 200 denários, ainda que nós tivéssemos, não daria para que cada um pudesse comer nem sequer um pedaço, que dirás um pão inteiro. E Deus vem dizer para mim e para você que ele é o Deus, que quando ele faz milagre, que quando ele faz multiplicação, glória a Jesus ainda sobra. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus, ele faz uma multiplicação. E aquilo, glória a Jesus, que não tinha, ainda sobra. Porque esse é o nosso Deus. Nos diz a palavra que Jesus, ele já sabia o que iria fazer. Jesus, quando viu todo aquele povo, a palavra vem dizer que cerca de 5.000 homens, Jesus, ele já sabia o que iria fazer. Mas ele olha para o discípulo e ele pergunta assim: o que nós vamos fazer? Onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Imagine só, qual era a padaria daquela época, que deveria nem ter esse nome, provavelmente, que iria ter 5.000 pães. E a palavra vem dizer que ainda sobrou. Então isso significa que a padaria teria que ter muito mais do que 5.000 pães. Imagine naquele tempo que as ferramentas, as coisas que se utilizavam não era nada industrializado, nada que pudesse ali, louvado seja Deus, fazer uma massa de forma mais rápida. Imagine só se aquele povo fosse na cidade mais próxima comprar pão, louvado seja Deus. Você acha mesmo que eles iriam encontrar mais de 5.000 pães para alimentar, aleluia, todo aquele povo? E Deus está dizendo que ele traz à existência aquilo que não existe. Deus, ele trouxe à existência naquele cenário pães para alimentar um povo, porque se os discípulos fossem na cidade buscar, não existiria. O que Deus está querendo falar ao meu e ao teu coração é que ainda que não tenha possibilidade, ele traz a existência. Ainda que não tenha perspectiva, ele cria uma perspectiva. Nos diz a palavra que Filipe, ele diz assim: oh, aleluia, está escrito, glória a Jesus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Aí Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele está dizendo assim: ainda que nós tivéssemos 200 denários aqui no bolso, não teria como nós comprarmos pão. Filipe está dizendo assim para Jesus: Jesus, não tem como. Filipe está dizendo assim para Jesus: Jesus, nós não temos condição, humanamente falando, nós não temos recursos. Glória a Jesus. Mas aí, a palavra vem dizer que outro discípulo toma a palavra de Filipe e começa a falar por nome de André. E nós vamos ver o que acontece no contexto e diz assim: glória a Jesus. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra.
E Deus vem dizer para mim e para você que quando aparecer, glória a Jesus, um Filipe aí no seu contexto, ou se você está sendo um Filipe, mude a sua frase, mude aquilo que você está dizendo. Nos diz a palavra que André tomou a palavra de Filipe e disse assim: glória a Jesus. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Nos diz a palavra que André ele aparece com a alternativa, mas ele olha para a alternativa e ele diz assim: Jesus, tem aqui um pouquinho. Mas eu acho também que esse pouquinho é pouco. Eu acho que não vai dar. E Jesus está olhando para a resposta de Filipe, para a resposta de André, está dizendo assim: louvado seja Deus, eu já tenho tudo preparado. Eu já tenho tudo solucionado. Eu já tenho tudo resolvido. Quem sabe Filipe e André estavam pensando: mas como assim? Se a gente tivesse 200 denários não daria. Aí me chega André aqui agora, louvado seja Deus, dizendo que tem 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Ainda que nós repartíssemos pedaços pequeniníssimos, ainda assim não daria. O que Deus vem dizer para mim e para você é que aquilo que está na minha e na sua mão, dentro da minha e da sua possibilidade, verdadeiramente nunca vai dar. Porque o que vai sempre dar é o que Deus ele providencia, é o que Deus ele traz. O que tem na minha e na sua mão vai ser sempre muito pouco. Mas o Deus da multiplicação é o Deus que sempre vai chegar no meu e no teu cenário. Nos diz a palavra que Jesus ele pergunta aquilo para Filipe apenas para prová-lo, porque já sabia. Olha só o que está escrito. Jesus ele já sabia o que ia fazer. Já tinha em mente o que ia fazer. Eu acho interessante que Jesus já tinha em mente o que ia fazer, mas Jesus não disse o que ia fazer. Será que você pode declarar esta frase aí, aleluia, onde você estiver? Jesus já tinha em mente o que ia fazer, mas não disse o que ia fazer. Ele fez uma pergunta, ao contrário, muito ao contrário, ele pergunta para Filipe, aleluia, como compraria pão? Mas Jesus não ia comprar, Jesus ia multiplicar. Mas Jesus estava querendo aguçar a fé de Filipe e aguçar a fé de todos ali à sua volta. E nos diz a palavra, louvado seja Deus, que então, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, olha que interessante. E aqui o Espírito Santo vai entregar aquilo que ele colocou no meu coração. Não que ele não tenha entregado já uma porção, mas aqui vai uma porção, louvado seja Deus, aleluia, daquilo que realmente ele quer falar comigo e contigo. Nos diz a palavra, diz assim, disse Jesus, mande o povo assentar-se. Oh, glória a Jesus. Imagine meu irmão, imagine minha irmã, o povo com fome, o povo ali, glória a Jesus, esperando ver a palavra, ver milagres. E Jesus diz assim, mande o povo assentar. E Deus vem dizer para mim e para você, descanse. Assenta-te. Aonde? Aonde Deus te mandou. Na presença do Senhor Jesus. A palavra diz assim, glória a Deus. Que Deus mandou o povo, aleluia, se assentar. E diz assim, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. E aqui o Espírito Santo, ele quer entregar algo poderoso que ele colocou no meu coração. Eu vou repetir esse texto. Louvado seja Deus, porque eu vou precisar em outro texto. E eu creio que quando eu ler o outro texto, você vai entender desde já o que o Espírito Santo quer ministrar. Diz assim, disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca, glória a Jesus, de 5.000 homens. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo de número 23. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim, versículo de número 1, Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor,
de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Glória a Jesus. E diz assim, eu vou repetir os 2 versículos que diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Eu vou voltar agora no texto do livro de João, capítulo de número 6, verso de número 10, parte B do versículo diz assim: havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E o que Deus vem dizer para mim e para você é: assenta-te, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus estava dizendo para o povo: assenta aí porque vai vir milagre. Te assenta aí porque está vindo providência. Assenta aí, louvado seja Deus, porque está vindo alimento. Eu entendo que aquele povo estava cansado, eu entendo que aquele povo estava ali, mas não deixava os pés de Jesus. E lá no Salmo de número 23, o salmista vem dizer que ele nos guia pela vereda da justiça e diz assim: em verdes pastagens me faz repousar. E a palavra que Davi, por intermédio do Espírito Santo, fala no livro de Salmos, vai se cumprir aqui, no livro de João, quando a palavra vem dizer que Deus mandou o povo se assentar. Mas aí o texto é bem claro quando diz que naquele local onde Jesus mandou o povo se assentar, tinha grama. E se você pegar o contexto do Salmo, você vai entender: em verdes pastagens me faz repousar. E se você pegar o contexto da palavra, que Jesus diz assim: manda o povo se assentar e descansar. Quem aí quando está cansado não se assenta em algum lugar para procurar um descanso? E Deus está dizendo assim: manda o povo se assentar. Mas eu não vou mandar o povo se assentar em qualquer lugar não. É em verdes pastagens, é em pastos verdejantes. Eu vou melhorar aqui o contexto daquilo que o Espírito Santo está querendo falar, porque talvez você ainda não tenha compreendido. A palavra do Senhor vem comparar eu e você como ovelhas, e vem comparar o Senhor como um pastor. Nos diz a palavra que o pastor, ele leva suas ovelhas, louvado seja Deus. Ele passa ali na região do deserto, mas ele está sempre procurando um pasto verdejante para que a sua ovelha, ela possa saciar a sua fome, ela possa comer do melhor capim. E Deus é esse Deus que ele se preocupa. Deus, ele cuida de mim, cuida de você. Ele não te deixa, não me deixa cair no abismo. E ele me leva e te leva a pastos verdejantes. E nos diz a palavra que Jesus, como bom e fiel pastor que é, ele diz assim: você acha mesmo, Filipe, que esse povo vai estar aqui para me ouvir e eu vou dispensá-los de mãos vazias? Você acha mesmo que eu não vou trazer um repouso? Você acha mesmo que eu não vou trazer um vigor, como está escrito no Salmo de número 23? Você acha mesmo que eu não vou trazer um descanso, que eu não vou trazer um alívio? Deus vem dizer que ele é o teu repouso, que ele faz com que você se assente, louvado seja Deus, em pastos verdejantes. Sabe o que significa se assentar em pastos verdejantes? É ser cuidado pela presença do Senhor. O povo se assentou ali. Agora eu queria que você imaginasse aí na sua capacidade humana. Nos diz a palavra que existia ali 5.000 homens, cerca de 5.000 homens. Era uma perspectiva de quantas pessoas mais ou menos tinha naquele local. Cerca de 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, louvado seja Deus, fora idosos. Agora eu gostaria que você imaginasse um local, louvado seja Deus, que recebesse todo esse povo, um gramado, porque está escrito. Imagine só que Deus levou o povo para um local, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, que era pastos verdejantes, e diz assim: assenta-te aí, porque agora eu vou multiplicar. Te assentas aí, porque você não vai sair sem força. Te assentas aí, porque eu vou restaurar o teu ânimo, o teu vigor, como está escrito no Salmo de número 23. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, e diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Deus era a própria água tranquila ali naquele cenário. E Deus estava cumprindo o que está escrito aqui no Salmo de número 23.
Eu acho lindo como a palavra do Senhor, ela se revela como Deus, ele é poderoso. Como o mesmo Deus que estava lá no Salmo de número, louvado seja Deus. 23 é o mesmo Deus que estava lá no templo, louvado seja Deus, onde João estava ali descrevendo a palavra. Nos diz a palavra do Senhor que depois que Deus, ele leva a gente para repousar em pastos verdejantes, ele nos restaura o vigor e guia-nos pelas veredas da justiça. E era isso que Deus estava fazendo ali com aquele povo, restaurando as forças, restaurando o vigor depois de uma longa caminhada. Quem sabe você caminhou muito tempo, quem sabe você está caminhando com Jesus, mas quem sabe você está aí, aleluia, sem força, quem sabe você está cansado, quem sabe você está aí no cenário. Louvado seja Deus, onde você precisa ser renovado. E a presença do Senhor que me trouxe aqui, ele vem dizer para mim e para você: glória a Deus. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Sabe o que Deus está dizendo? Que o que ele tem é muito, que o que ele tem não é pouco. Nos diz a palavra que Filipe, quando ele diz que tinha, louvado seja Deus, que ainda que tivesse 200 denários, ainda assim não daria para um pedaço para cada um. Mas Jesus está dizendo: olha só, Filipe, eu não tenho pedaço para ninguém, eu não tenho metade, porque eu sou o Deus da completude, eu sou o Deus da plenitude. Eu sou o Deus que quando eu faço está feito, eu não faço nada pequeno, eu só faço coisas grandiosas. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a grandiosidade de Deus, você vai ver o quanto Deus se manifesta. E Deus é o Deus que conhece a tua necessidade. Ele vem dizer que ele é o teu pastor e nada te faltará. Em verdes pastagem ele te faz repousar. Deus fez o povo repousar, Deus fez o povo se assentar, e Deus disse assim: vou fazer milagre. Vou fazer milagre com aquilo que você diz que é pouco. Vou fazer milagre com aquilo que você olha e você diz assim: vai dar pra que isso aqui? E Deus está dizendo: dá pra eu multiplicar, dá para eu aumentar, dá para eu fazer, porque o meu nome vai ser glorificado, porque eu vou ser glorificado neste cenário. Nos diz a palavra: havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães. Olha que coisa linda. Leia aí no seu texto, na sua Bíblia, está escrito, versículo de número 11, capítulo de número 6 do livro de João. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez os mesmos com os peixes. Eu acho interessante que o texto vem dizer para mim e para você que Deus, ele repartiu com quem estava assentado. Ele multiplicou com quem se assentou nos pastos verdejantes. Se assentar é ouvir a palavra de Deus. Se assentar é confiar. Se assentar é repousar. Se assentar é descansar. E Deus vem dizer para você: descanse em mim, ó filho meu, porque eu sei o que faço e eu sei como faço. Descanse em mim, porque, louvado seja Deus, eu já sei como eu vou fazer tudo. Eu tenho tudo aqui, ó, na minha mente. Jesus tinha tudo na sua mente. Jesus não é como eu, meu irmão, como você, minha irmã. Jesus, ele já tem tudo planejado. Jesus, quando ele saiu do céu para vir na terra, já estava tudo planejado. Jesus, ele já sabia que ele iria padecer, que ele iria sofrer, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser vendido, que ele iria ser traído, que ele iria ser negado. Nos diz a palavra que na mesa Jesus fala para Pedro: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Antes de acontecer, Jesus, ele já sabia. E da mesma forma, Jesus, ele já sabe como vai fazer. Jesus, ele já sabe como vai providenciar. Jesus, ele já sabe o que está faltando. Jesus, ele sabe qual é a tua necessidade. A necessidade do povo ali naquele momento era alimento. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas é o Deus que suprirá aí no seu contexto. A necessidade do povo era alimento. Aí nos diz a palavra que Deus, ele traz pão, mas Deus, ele também traz peixe. Deus é soberano. Nos diz a palavra assim: Jesus então tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo
O mesmo de que fez com os pães, ele fez com os peixes. Para que mostrasse para o povo assim: olha, eu não trago apenas o que você necessita, mas eu trago além. O costume do povo naquela época era comer pão, era um alimento muito prático, era um alimento muito rápido. Mas o peixe teria que pescar, o trigo era um pouco mais fácil. Aí Deus está dizendo assim para aquele povo: olha, eu trago aquilo que para você é comum. Deus vem dizer que ele trouxe aquilo que era comum e aquilo que não era comum. Por quê? Porque o pão era algo mais prático, era algo mais fácil, era algo de mais acesso. Mas o peixe não, o peixe tinha que ir no mar, tinha que pescar, tinha que tratar, tinha que assar. E o pão era o alimento mais acessível. E Deus está dizendo assim para você que ele traz aquilo que é acessível e ele também traz o que não é acessível. Ele vem dizer que ele é aquele que te faz assentar em pastos verdejantes. Ele é o Deus do Salmo 23, o teu pastor que nada te faltará. Deus não deixará te faltar nada. Deus é aquele que supre as tuas necessidades. Está escrito que Deus já sabia tudo o que ele ia fazer. Ele só perguntou a Filipe por perguntar, para ver o que Filipe ia dizer, para ver onde estava a fé de Filipe. Quem sabe, nesse teu cenário aí, Deus está olhando para você e está dizendo: como você acha que eu vou fazer? E a minha e a tua imaginação nunca vai chegar na plenitude, no poder de Deus. Mas o que Deus quer é que você venha ter uma fé. É que você venha, glória a Jesus, a colocar diante dele aquilo que você tem. Nos diz a palavra que André, ele diz assim: olha, mestre, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que significa esses 5 pães e os 2 peixinhos? É aquilo que para mim e para você é pouco, mas que Deus ele pode multiplicar. Se você colocar nos pés do Senhor. Eu não sei o que pode parecer estar pouco aí no seu cenário. Seja esperança, seja fé, seja talvez algo que você precisa de uma questão financeira, um valor monetariamente falando. Quem sabe você está olhando e você está dizendo: está pouco, não vai dar para o que eu preciso, não vai dar para o mês, não vai dar para pagar aquilo que eu preciso. Mas Deus está dizendo: coloca diante de mim, porque eu sou o Deus que eu multiplico. Nos diz a palavra que André colocou diante de Deus aquilo que ele tinha. O que você tem? Deus está dizendo: ainda que pareça pouco, eu sou o Deus que multiplica. Se você ler o texto, nos diz a palavra: louvado seja Deus, que Deus multiplicou os pães e os peixes. E Deus fez o povo se assentar, mas Deus não fez o povo se assentar em qualquer lugar. Deus fez o povo se assentar em uma grama, para remeter a mim e a você que ele é o Deus do Salmo 23, que faz eu e você nos assentarmos em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é um pasto que está bem cuidado, é um pasto que recebeu água, é um pasto, louvado seja Deus, que traz frescor, que traz ânimo, que traz vigor. E Deus vem dizer que ele é o Deus que vem trazer um descanso, que vem trazer uma paz. Se você crê nessa palavra, declare que o seu Deus é o Deus que está escrito no Salmo de número 23. Declare este salmo sobre a sua vida: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura a minha alma e o vigor. Deus restaurou aquele povo. Restaurou a alma com as palavras e restaurou o vigor com o alimento. Deus não deixou faltar a providência espiritual, não deixou faltar a providência física. Querido Deus, obrigada, Jesus. Obrigada porque nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e que em Ti nós podemos esperar. E a Ti, meu Deus, nós agradecemos por essa palavra e declaramos que nós iremos descansar no Senhor. E nós iremos ver a multiplicação daquilo que para nós, meu Deus, aleluia, é pouco. Assim nós entregamos a nossa casa, nós entregamos tudo que nós temos. Aquilo mesmo que nós achamos que é pouco, nós entregamos aqui diante do Teu altar. E nós, meu Pai, aleluia, nós cremos que assim como o Senhor já tinha tudo em mente, o que ia fazer naquele cenário, que o Senhor também já tem em mente o que o Senhor vai fazer no nosso cenário. Ainda, meu Pai, que o Senhor não tenha nos dito, ainda que o Senhor não tenha mostrado para nós o que o Senhor vai fazer, mas nós cremos que o Senhor vai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é imutável, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigada, Jesus, por esta palavra.
Obrigada, meu Deus, pela tua multiplicação. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor transforma o nosso pouco em muito. Obrigada porque o Senhor nos faz assentar em pastos verdejantes. Nos diz a palavra que o Senhor repartiu, deu graças e repartiu com quem estava sentado. Por isso Deus vem dizer: descansa em mim, porque quando você descansar, eu vou trazer aquilo que você precisa. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra. Livro de João, capítulo de número 6. E livro de Salmos, capítulo de número 23. Porque Ele é o Deus que faz a sua alma, a sua vida repousar em pastos verdejantes. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um fim de semana abençoado. Medite nesta palavra, que Deus vai continuar falando ao teu coração. Se você tem sentido a presença do Senhor por intermédio deste vídeo, deixa teu like, deixa aí a tua curtida, compartilha e ajuda fazendo a obra missionária. E assim que os céus Ele possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.